Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9h da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3h e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5h, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5h, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem um pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço, o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, celebrando este nosso 25º domingo do tempo comum, da Palavra de Deus, também no mês da Bíblia. Lembramos também que nós estamos no Setembro Amarelo, no mês de conscientização sobre a campanha contra o suicídio, também lembrando e rezando por todos os nossos irmãos que sofrem depressões, transtornos mentais, síndromes do pânico, ansiedade, para que eles possam ser tratados com muito respeito, com muito carinho, não só com ajuda espiritual, com as orações, com a fé, com a nossa palavra amiga, com o nosso ombro amigo, com o nosso abraço bem aberto para acolhê-los, mas também serem tratados pela medicina para ajudar diante do mal, que é a depressão, e que é tudo isso que leva as pessoas nesta dor, porque a dor da alma é pior do que a dor física. Então, que nós precisamos ter a consciência disso, para que nós possamos conhecer, né, antes de julgar qualquer coisa, antes de dizer alguma coisa, né? Porque eu também vejo muitas pessoas dizerem, já vi, infelizmente, até gente de dentro da comunidade cristã, gente da igreja, que é falta de Deus, né? E não é falta de Deus, muito pelo contrário, né? Nós temos a Deus, nós temos a vida, mas é algo muito mais forte do que nós mesmos, que nos leva a
a estes momentos tristes, né? E ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo aí desta pandemia, desse coronavírus, e não só dessa pandemia, mas da grande ignorância humana, da grande mesquinhez humana. Por isso, assim, eu já começo a primeira leitura, que nos lembra: buscai o Senhor quando se pode ser achado, invocai enquanto ele está perto. Abandona o ímpio o seu caminho e o homem justo as suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele, volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Então veja bem, nós estamos vivendo esta pandemia, e nós também estamos vivendo a pandemia dessas maquinações do ímpio, da injustiça, do homem impiedoso, do homem cada vez mais ganancioso, do homem que, para ter tudo, ele destrói não só as pessoas que estão ao seu redor, ele destrói para ter o que ele precisa, ele destrói o nosso planeta. Veja o que está acontecendo agora no nosso Pantanal, veja o que está acontecendo no nosso Amazonas. Ele destrói por puro prazer, porque ele é um homem impiedoso. Para quê? Para ter o seu lucro. Nem que para ter o seu lucro ele tem que passar por cima das outras pessoas. É um homem avarento, mesquinho, não se preocupa com o outro. Olha aí, nesse último feriado, e nesses dias que nós tivemos aí um dia bonito, de calor, de sol, as pessoas indo para o litoral, se aglomerarem nas praias, né? E não só nas praias, veja aí nos finais de semana os barzinhos completamente cheios, e as pessoas não usando máscara, se colocando a perigo. E não só elas se colocam a perigo, mas ela coloca a perigo a vida das outras pessoas, dos seus familiares. Isso é, para mim, uma coisa assim insensata, de um homem impiedoso, que não tem piedade nem consigo, e muito menos com o outro. Então, veja como tem aí surgido aí esta grande maquinação, esta grande impiedade, este homem que só tem o quê? No seu coração, orgulho, avareza, inveja, quer ter, e não para isso prejudica a si mesmo e os demais, porque prejudica a sua relação com Deus, enfraquece a sua relação com Deus, e muito menos mata a sua relação com o homem, com seu irmão, com seu próximo. Mas o Senhor, ele é paciente, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é justo para perdoar. Se nós verdadeiramente reconhecemos a nossa impiedade, se nós realmente reconhecemos a nossa iniquidade, se nós realmente estivermos dispostos a abrir o nosso coração, porque não pense você que Deus castiga. Se alguém te ensinou na sua vida que Deus castiga, eu quero dizer que este alguém é mentiroso. Deus não castiga. Quem nos castiga somos nós mesmos, quando nós, com o nosso orgulho, com a nossa insensatez, com o nosso pensamento diminuto, atrofiado, ousamos caminhar por outros caminhos, ousamos caminhar por caminhos que nos parecem tão fáceis, mas no final são caminhos que nos levam o quê? À destruição, nos leva a perder o amor de Deus, nos leva a perder a graça de Deus, nos leva a perder a comunhão com os nossos irmãos. E mais, quero dizer que se nós reconhecemos, Ele nos perdoará, Ele nos dará a força. E eu quero dizer que nós precisamos elevar o nosso coração desta humanidade para uma relação espiritual com Deus, uma relação profunda com Deus, que é amor, que é misericórdia. E a grande prova de amor de Deus para conosco, que Ele não poupou o seu Filho Jesus, nos deu o seu Filho para morrer e para nos salvar. Este foi o grande gesto de amor de Deus para conosco. O próprio Deus humanado esteve aqui sobre nós, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Nós não podemos sondar os pensamentos de Deus, e Ele age segundo a sua misericórdia e também a sua justiça. Como assim, Padre, a sua justiça? Se nós muito amarmos, seremos amados. Padre, mas muito amar a Deus? Sim, devemos amar a Deus sobre todas as coisas.
Esse é o princípio de que também nós fomos criados, nós que somos homens que creem em Deus. Mas não só amar a Deus, mas amar o nosso próximo como a si mesmo. Quanto mais eu amar o meu irmão, a minha irmã, quanto eu mais amar as pessoas, quanto mais eu me colocar a serviço das pessoas, tão mais próximo eu estarei perto de Deus, para que com Deus eu possa realmente ser um homem de comunhão, um homem de fé, um homem do amor. Eu anseio verdadeiramente que nós possamos passar de uma experiência puramente religiosa, porque existem muitos homens religiosos, por uma experiência verdadeiramente autêntica e espiritual. Sair do nosso homem religioso para atingir o nosso homem espiritual. E aí sim, as palavras de Jesus se cumprirão inteiramente sobre nós. Aí está os verdadeiros adoradores que me adorarão em espírito e em verdade, que entenderão o valor da palavra, o valor da essência do cristianismo, o valor do projeto, daquilo que Jesus nos falou e nos colocou. E, continuando, a segunda leitura da carta de São Paulo a Filipenses, também é uma leitura muito profunda da carta do apóstolo, que vai nos dizer: Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porém, o apóstolo se coloca sobre a vontade de Deus, porque o mais importante, o que importa para o apóstolo, é viver à altura do Evangelho de Cristo. E assim somos nós, que devemos viver à altura deste Evangelho. E como devo viver, Padre, à altura do Evangelho de Cristo? Não sejamos meros ouvintes desta palavra. Nós muitas vezes escutamos, entra de um lado, sai pelo outro, mas nós não vivemos de fato a comunhão desta palavra, e é preciso então viver a palavra de modo autêntico, de modo real, com a nossa vida, com o nosso testemunho, para que a palavra de Deus se realize completamente na nossa vida, e aí possamos verdadeiramente atingir a essência de Cristo. Ou seja, deixe de ser este homem pequeno, este homem diminuto, este homem atrofiado. Se abra para o novo, se permita crescer, se permita enxergar além da bolha, né? Eu tenho uma querida amiga que fala para mim, né? Vamos deixar de enxergar além da bolha, vamos sair da bolha. Nós devemos sair desta bolha para enxergar mais além daquilo que os nossos olhos possam ver. E é isso que nós precisamos fazer, sair da nossa bolha, enxergar longe, enxergar mais longe, para assim atingir a dimensão da estatura do Evangelho de Cristo. E por fim, no Evangelho, para que a gente possa dar este arremate à nossa reflexão de hoje, o Evangelho de Jesus nos fala novamente que nosso Mestre vai de novo falar por meio de parábolas, e vai apresentar então a parábola dos trabalhadores das últimas horas. Vai apresentar este dono do terreno, da vinha, que vai chamar os seus trabalhadores, seja onde estão, a hora que estão, uns mais cedos, ou no meio do dia, ou no final do dia, e vai todos trabalhar, combinou com todos um pagamento, e no final vai dar este pagamento. Este homem, né, o dono, não é injusto, combinou o pagamento e é natural. Nós que trabalhamos devemos receber, né? É natural, todo mundo precisa ter o que comer, precisa ter o que vestir, precisa ter para se manter, até mesmo um pouco do supérfluo para a gente gastar, ir no cinema, passear, ir para algum lugar, fazer uma viagem, lógico, depois da pandemia. Não é agora que está todo mundo aí se aglomerando, vivendo aí sem máscara, depois que tudo isso passar, depois esse sufoco passar, esses tempos aí tumultuosos passar, que a gente possa realmente viver
gozar da nossa vida com responsabilidade. É normal, nós devemos ter, sim. Né? Não é ruim nós queremos ter. Né? O ruim é nós queremos ostentar, nós queremos esbanjar, né? Sem pensar. Enfim, ele dá àqueles trabalhadores uma moeda de prata para cada um. Vai começando pelos últimos que ele chamou, e aqueles últimos trabalharam o quê? 1 hora, meia hora, 15 minutos, 1 minuto, 10 minutos, que seja. Mas ali, aquele administrador deu ali o pagamento para cada um deles. E os primeiros ficaram revoltados. Como você paga os últimos com o mesmo que paga nós que trabalhamos sol a sol, hora em hora, desde o começo da manhã até o final da tarde, até a noite, com a mesma moeda? E o dono da vinha vai dizer: olha, eu não combinei o pagamento, estou pagando para todo mundo. E outra, eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser, eu prometi, estou pagando. Ou será que você está sendo invejoso, tendo a inveja porque eu estou sendo bom? E aqui, Jesus nos dá um grande ensinamento. Deus age segundo uma ótica diferente da nossa. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Deus é misericórdia. Ele chama a todos, e a todos nós seremos julgados na medida que fomos julgados, que julgamos neste mundo. Deus é justo. Ele é justo e ele nos julgará primeiramente no amor. Diz São João da Cruz, esse grande místico espiritual, que no entardecer da vida todos nós seremos julgados pelo amor e também pela justiça de Deus. Mas este amor que nós damos, que nós vivemos, é que nos levará ao julgamento. Se eu amo, se eu odeio, isto é minha escolha. Como dizia no começo, é o meu livre-arbítrio, a minha escolha de onde eu quero caminhar e qual é a minha meta, onde eu quero chegar. E o Senhor, então, age desta maneira, porque a sua misericórdia é para todos, a salvação é para todos, independentemente de quem nós sejamos. A salvação, a palavra do Senhor, esta palavra, não é uma palavra para uma religião. A palavra do Senhor é uma palavra para uma religião universal. E qual é a religião universal, Padre? A religião do amor, a religião da acolhida, a religião do perdão, da confraternização, da fraternidade. Então, esta palavra nos ensina e nos dá força. E além disso, Jesus nos fala também daqueles que são invejosos, daqueles que querem fazer de tudo para ter aquilo que não tem por direito, aqueles que são gananciosos, que querem ter mais. O invejoso, ele nunca está satisfeito com aquilo que tem, ele vai querer olhar aquilo que o outro tem, nem para que isso ele tenha que destruir a vida do outro por meio de mentiras, por meio de fofocas, por meio de calúnias, né? Ele vai ter inveja. Hoje, nas nossas redes sociais, nós temos os haters, né? Quem são os haters? Né? A gente posta alguma coisa, a gente posta um comentário, a gente posta alguma coisa positiva, verdadeira, e vai lá um hater dizendo que você não presta, vai lá um hater discordando com você, mas aí ele não discorda de uma maneira cordial, ele te agride, ele te maltrata, né? Ele te coloca lá embaixo, né? Então, quem é esta pessoa? Essa pessoa é invejosa, porque você está bem, mas ele te quer ver mal. E para te ver mal, porque ele tem inveja de você, ele vai lá e te ofende, te humilha e te destrói. Não só na internet, mas nas relações humanas, nas nossas relações do trabalho, nas nossas relações pessoais, até mesmo nas nossas relações das famílias, né? Quantas pessoas invejosas dentro das nossas próprias famílias, e não só nas nossas próprias famílias, principalmente na igreja, na comunidade cristã, que não deveria ter isso. Quantas pessoas dentro da comunidade são vítimas de perseguições, são vítimas de inveja, e as outras querem puxar o tapete, querem tirar a alegria do outro.
Nós precisamos ter sim, mas aquilo que nós temos por direito, nem mais e nem menos. E se nós ainda não temos aquilo que nós tanto ansiamos e desejamos, é porque talvez aquilo que nós estamos pedindo para Deus não vai em conformidade com a sua vontade para o nosso crescimento espiritual. Então é preciso rever os nossos pedidos, é preciso rever os nossos posicionamentos para não ver também se nós não estamos pedindo aquilo que é do outro. E aquilo que é do outro é dele por direito. Nós não sabemos como que o outro conquistou, se foi na base da dor, do choro, do sofrimento, do trabalho árduo, do dia a dia, se foi de uma forma lícita, porque também, às vezes a gente deseja o que é do outro de forma ilícita, porque para o outro ter, ele deve ter feito aí um conluio, ele deve ter sido impiedoso, né? Então você quer aquilo que é do outro, que o outro às vezes conquistou também de uma forma ilícita. Eu não quero, eu espero também que você não queira, né? Nós precisamos trabalhar e termos aquilo que é nosso por direito, seja tanto as coisas materiais que devemos ter para o nosso sustento, para a nossa vida interior ou para a nossa vida espiritual. Então é importante a gente ter esse nosso pensamento. Santa Teresinha do Menino Jesus, a minha amada padroeira, né, que eu falo tanto, que eu amo tanto, que eu digo tanto dela aqui nas minhas redes sociais, e que também é a razão da existência do Padre Miguel e do meu ministério sacerdotal, ela vai dizer: não briguemos pelos primeiros lugares, vamos ficar nos últimos lugares. Eu fico com o último lugar, sabe por quê? Porque ninguém se preocupa com o último lugar. Então, às vezes, é preciso que a gente fique lá no último lugar. É preciso que a gente fique lá, naquele último lugar, em silêncio, em oração, no nosso trabalho, todo dia, né, de formiguinha, no nosso trabalho, tanto material e espiritual, porque Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo e verdadeiro, e nos dará mais daquilo que ousamos pedir, porque Ele é justo. E sendo justo, Ele nos dará o bem que nós tanto necessitamos e almejamos. Se for para o bem das nossas almas, para o nosso crescimento espiritual, sem querer e roubar aquilo que é do outro. Se o outro conquistou de maneira honesta, ou se o outro conquistou de maneira ilícita, não importa. Nós não podemos olhar aquilo que é do outro. Nós precisamos olhar aquilo que é nosso. Nós precisamos pedir aquilo que nós precisamos para o crescimento espiritual, porque nós somos únicos. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, mas em Deus nós somos únicos e Ele sabe o que cada um de nós precisamos, tá bom? Então, que essa nossa meditação, essa nossa reflexão de hoje nos leva verdadeiramente a uma busca de uma vida interior autêntica e verdadeira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos todos juntos, na mesma fé, no mesmo amor, nesta nossa comunhão. Você que me acompanha, que é um não cristão, católico, você meu irmão de caminhada, rezemos a nossa